Capítulo 18, onde se contam as razões trocadas entre Sancho Panza e seu amo Dom Quixote, além de outras aventuras dignas de ser contadas. Chegou-se Sancho ao amo tão murcho e desfalecido que não podia tocar o jumento. Vendo-o naquele estado, disse-lhe Dom Quixote: agora acabo de crer, meu bom Sancho, que aquele castelo ou venda é, sem dúvida, encantado, pois aqueles que tão atrozmente se divertiram à tua custa, que outra coisa poderiam ser senão fantasmas e gente do outro mundo? Pude confirmá-lo quando me encostei ao muro do curral e, contemplando os atos da tua triste tragédia, não me foi possível subir nele, nem pude apear-me do Rocinante, porque me deviam ter enfeitiçado. Mas te juro, pela fé de quem sou, que, se pudera subir ou apear-me, ter-te-ia vingado de tal maneira que aqueles foliões e malandrins se lembrariam para sempre da burla. Embora sabendo que, com isso, estaria contrariando as leis da cavalaria, as quais, como já te disse muitas vezes, não permitem que um cavaleiro deite a mão contra quem não o seja, exceto em defesa da própria vida e pessoa, em caso de urgente e grande necessidade. Também me vingaria eu, se pudesse, fosse ou não fosse armado cavaleiro, mas não pude. Contudo, tenho para mim que aqueles que se divertiram comigo não eram fantasmas nem pessoas encantadas, como afirma vossa mercê. Porém, homens de carne e osso, como nós, e todos tinham nomes, segundo os ouvisse chamarem, enquanto me reviravam. Um se chamava Pedro Martínez, outro Tenório Hernandes, e ao vendeiro ouvi que chamavam de Juan Palomeque, o canhoto. Assim, senhor, não teve a ver com encantamento o fato de não poder saltar o muro do curral, nem descer do cavalo. O que tira a limpo disso tudo é que essas aventuras que andamos buscando nos hão de trazer, no final das contas, tantas desventuras que não mais saberemos qual de nossos pés é o direito. O melhor e mais acertado, segundo o meu parco entendimento, seria voltarmos à nossa terra, agora que é tempo da ceifa, e cuidarmos da nossa fazenda, em vez de andarmos por aí de seca em meca e de del em del, como se diz. Quão pouco sabes, Sancho, dos dissabores da cavalaria, respondeu Dom Quixote. Cala e tem paciência, pois dia virá em que vejas com teus próprios olhos a honrosa coisa que é andar nessa profissão. Se não, dize-me, que maior contentamento pode haver no mundo? Que gosto se pode igualar ao de vencer uma batalha e triunfar do inimigo? Nenhum, sem dúvida alguma. Deve ser assim, respondeu Sancho, embora eu não o saiba ao certo. Só sei que, depois que somos cavaleiros andantes, ou que vossa mercê o é, pois não tenho razões para incluir-me em tão honroso número, jamais vencemos batalha alguma. Afora a do Biscainho, e até mesmo dessa saiu vossa mercê com meia orelha e meia selada de menos. De então para cá, tudo foram bordoadas e mais bordoadas, sopapos e mais sopapos, tendo eu, de quebra, sofrido um manteamento nas mãos de pessoas encantadas, de quem não me posso vingar, para saber até onde chega o gosto de vencer o inimigo, como diz vossa mercê. É esse o meu castigo, e também deve ser o seu, Sancho, respondeu Dom Quixote. Mas, daqui por diante, procurarei ter à mão alguma espada, feita com tal maestria que, ao que a trouxer consigo, não se possa fazer nenhum gênero de encantamento. Pode ser até que a sorte me fizesse deparar com a de Amades, quando este se chamava o Cavaleiro da Ardente Espada, que foi uma das melhores espadas que teve cavaleiro algum no mundo, pois, além de ter a virtude referida, cortava como navalha. E não havia armadura, por forte e encantada que fosse, que lhe resistisse.
Sou tão sortudo, comentou Sancho, que, mesmo que tal acontecesse e achasse vossa mercê semelhante espada, só deveria de servir e aproveitar aos armados cavaleiros, assim como o bálsamo. E quanto aos escudeiros, que se danem. Não te arrecees, Sancho, disse Don Quixote. Melhor sorte o céu te há de trazer. Em tais colóquios marchavam Don Quixote e o seu escudeiro, quando o fidalgo percebeu que, pelo caminho que seguiam, vinha em sua direção uma enorme e espessa poeira. Voltou-se então para Sancho e disse: Este é o dia, ó Sancho, em que se há de ver o bem que me tinha reservado a sorte. Este é o dia, repito, em que se há de mostrar, mais do que em qualquer outro, o valor do meu braço, e em que hei de fazer obras que fiquem registradas no livro da fama por todos os séculos vindouros. Vês aquela poeirada que ali se levanta, Sancho? Pois coalhada está toda ela de um copiosíssimo exército de diversos e inúmeros soldados, que por lá vem marchando. Por essa conta, devem ser 2 exércitos, disse Sancho, porque ali daquela parte contrária também se levanta poeirada semelhante. Voltou-se para ali Don Quixote e viu que era verdade. Alegrou-se sobremaneira, pois julgou que eram, sem dúvida, 2 exércitos que vinham encontrar-se e pelejar, em meio daquela espaçosa planura. A todas as horas e momentos tinha ele a imaginação cheia daquelas fantasias de batalhas, encantamentos, sucessos, desatinos, amores, desafios que se contam nos livros de cavalarias, e tudo quanto falava, pensava ou fazia era encaminhado a coisas semelhantes. A poeirada que tinha visto fora levantada por 2 grandes rebanhos de ovelhas e carneiros, que, por aquele mesmo caminho, avançavam, vindos de 2 partes diferentes. A poeira os manteve invisíveis, até que se aproximaram mais. Com tanto afinco afirmava Don Quixote serem exércitos, que Sancho acabou por acreditar e lhe disse: Que havemos de fazer então, senhor? Que? Disse Don Quixote, favorecer e ajudar os necessitados e desvalidos. Hás de saber, Sancho, que esse que vem à nossa frente é conduzido e guiado pelo grande imperador Ali Fanfarrão, senhor da grande ilha Trapobana. Esse outro que vem por trás de nós é o do seu inimigo, o rei dos Garamantas, Pentapolim do braço arremangado, porque sempre entra em combate com o braço direito desnudo. Mas por que se querem tão mal esses 2 senhores? Perguntou Sancho. Querem-se mal, respondeu Don Quixote, porque esse Ali Fanfarrão é um birribungo pagão e está enamorado da filha de Pentapolim, muito linda e graciosa senhora, que é cristã, e o pai não a quer dar ao rei pagão, a menos que este abandone a lei do falso profeta Mafona e adote a sua. Por minhas barbas, exclamou Sancho, muito bem fez Pentapolim, e hei de ajudá-lo enquanto puder. Assim farás o que deves, Sancho, disse Don Quixote, porque, para entrar em batalhas semelhantes, não é preciso ser armado cavaleiro. Isso entendo eu, respondeu Sancho, mas onde poremos nós este asno para termos a certeza de achá-lo terminada a refrega? Porque não creio que seja costume combater com semelhante cavalgadura. É verdade, disse Don Quixote, o que podes fazer dele é deixá-lo entregue às suas aventuras, pouco importando que se perca ou não, porque serão tantos os cavalos que teremos depois da vitória, que o próprio Rocinante corre o perigo de que eu o troque por outro. Mas preste bem atenção, que te quero mostrar quais os cavaleiros mais importantes que vêm nesses 2 exércitos. Para que melhor os vejas e notes, retiremo-nos para aquela elevação que ali está, de onde poderemos observar bem os 2 exércitos. Fizeram-no assim e se postaram sobre uma colina, de onde descortinariam bem os 2 rebanhos, não fossem as nuvens de pó que levantaram-lhes terem turvado a vista e cegado, fazendo-os parecer exércitos a Don Quixote. Assim,
Vendo na imaginação o que realmente não via nem havia, ele começou a dizer, erguendo a voz: aquele cavaleiro que ali vês, de armas jaunes, que traz no escudo um leão coroado rendido aos pés de uma donzela, é o valoroso Laucalco, senhor da ponte de prata. O outro, das armas com flores de ouro, que traz no escudo 3 coroas de prata em campo azul, é o temido Micocolembo, o grão-duque de Quirócia. O outro, de gigantescos membros, que está à sua mão direita, é o intrépido Brandabarbarrão de Boliche, senhor das 3 Arábias, que vem armado com aquele couro de serpente e tem por escudo uma porta, que, segundo é voz corrente, é uma das que havia no templo derrubado por Sansão, quando se vingou dos inimigos com sua morte. Mas volve os olhos para aquela outra parte e verás diante e à frente do outro exército o sempre vencedor e jamais vencido Timonel de Carcachona, príncipe da Nova Biscaia, que vem armado com armas divididas em quartéis, em azul, um verde, um branco e um amarelo, e traz no escudo um gato de ouro em campo aleonado, com um dístico de Miau, que é o princípio do nome da sua dama, a qual, segundo se diz, é incomparável Miaulina, filha do duque Alfenequim de Algarve. O outro, que sobrecarrega e oprime os lombos daquela possante e corpulenta égua, que traz as armas brancas como neve e o escudo branco sem desenho algum, é um novel cavaleiro de nacionalidade francesa, chamado Pierres Papin, senhor das baronias de Utrique. O outro, que bate com as esporas nas ilhargas daquela listrada e ligeira zebra, tendo as armas de veiros azuis, é o poderoso duque de Nérbia, espertafilardo do bosque, que traz impresso no escudo um pé de aspargo, com um dístico em castelhano que significa: rastrei minha sorte. Dessa maneira, foi nomeado muitos cavaleiros de um e de outro dos exércitos que imaginava ver, e de todos descreveu as armas, as cores, as inscrições e motes, tudo de improviso, conduzido pelos arroubos da sua loucura nunca vista. E, sem parar, prosseguiu dizendo: aquele esquadrão ali defronte é composto de pessoas de diversas nações. Ali estão os que bebiam as doces águas do famoso Chanto, os montanheses que pisam os campos malícicos, os que joeiram o finíssimo e miúdo ouro na Arábia feliz, os que desfrutam as famosas e frescas ribeiras do claro Termodonte, e os que sangram por muitas e diversas vias o aurífero Paquetolo. Os númidas, duvidosos nas suas promessas, os persas, famosos pelos seus arcos e flechas, os partos e medas, que combatem recuando, os árabes de casas transportáveis, os citas, tão cruéis quanto alvos, os etíopes de lábios perfurados, e outras infinitas nações, cujos rostos conheço e vejo, embora não me lembre dos nomes. Naquele outro esquadrão vêm os que bebem as águas das correntes cristalinas do olivífero Betz, os que lavam e desenrugam seus rostos nas águas do sempre rico e aurífero Tejo, os que gozam as proveitosas águas do divino Gentil, os que pisam os tartés e os campos de pastos abundantes, os que se alegram nos elíseos prados do Xeres, os manchegos ricos e coroados de rubras espigas, os de ferro vestidos, relíquias antigas do sangue godo, os que se banham no Pessoerga, famoso pela mansidão de sua corrente, os que seu gado apacentam nas extensas várzeas do tortuoso Guadiana, cérebre pelo seu escondido curso, os que tiritam de frio nos silvosos Pirineus e nos brancos píncaros dos elevantadores. Apeninos, finalmente, quantos toda a Europa em si contém
e encerra. Valha-me Deus, e quantas províncias citou, quantas nações nomeou, especificando com maravilhosa presteza os atributos de cada uma, virtualmente empapado das coisas que havia lido em seus livros mentirosos. Sancho, preso às palavras do amo, nada dizia. De quando em quando volvia a cabeça para ver se apareciam os cavaleiros e gigantes que o amo citava. Por fim, como não descobria nenhum, falou: Senhor, encomendo ao diabo tudo quanto é homem, gigante e cavaleiro, de quantos vossa mercê me vem citando. Pelo menos não os consigo ver. Talvez seja tudo encantamento, como os fantasmas desta noite. Como podes dizer tal coisa? Respondeu Dom Quixote. Não ouves o relinchar dos cavalos, o troque dos clarins, o rufar dos tambores? Outra coisa não ouço, respondeu Sancho, que não muitos balidos de ovelhas e carneiros. E era verdade, porque os dois rebanhos já estavam próximos. O medo que tens, disse Dom Quixote, faz que não vejas, nem ouças direito, Sancho, pois um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são. E se tanto te arreceias, põe-te de lado e deixe-me sozinho, pois basto eu para levar à vitória o partido em prol do qual decidi prestar meu concurso. Dizendo isso, empoeirou o Rocinante e, de lança em riste, desceu da colina como um raio. Gritou-lhe Sancho, dizendo: Volte, vossa mercê, senhor Dom Quixote. Juro por Deus que é contra carneiros e ovelhas que vai investir. Volte, infeliz do pai que me gerou. Que loucura é essa? Veja que não há gigante, nem cavaleiro algum, nem gatos, nem armas, nem escudos inteiros ou partidos, nem veiros azuis, nem endiabrados. Que vai fazer, ó meu Deus, pecador que sou? Nem assim estacou Dom Quixote, que continuou avançando enquanto bradava. Eia, cavaleiros, que segues e militais sob as bandeiras do valoroso imperador Pentapolim do braço arremangado. Segui-me todos e vereis quão facilmente o vingarei de seu inimigo, ali fanfarrão da Trapabona. Dizendo isto, irrompeu pelo meio do esquadrão ovino e começou a lanceá-los com tanta coragem e denodo, como se deveras alanceado os seus mortais inimigos. Os pastores e criadores que vinham com o rebanho gritavam-lhe que não fizesse aquilo, porém, vendo que ele não atendia, empunharam as fundas e se puseram a saudar-lhe os ouvidos com pedras grandes como punhos. Sem se importar com as pedradas, Dom Quixote corria dali para ali, dizendo: Onde está, soberbo alifanfarrão? Vem a mim, que sou apenas um cavaleiro sozinho, que deseja provar, de homem para homem, as tuas forças, e tirar-te a vida em castigo das penas que dás ao valoroso Pentapolim Garamanta. Neste ponto, atingiu num calhão que, ferindo de um lado, lhe enterrou 2 costelas pelo corpo adentro. Vendo-se tão maltratado, pensou, sem dúvida, que estava morto ou mal ferido. E, lembrando-se do remédio, tirou a almotolia, levou à boca e começou a derramar o licor no estômago. Mas antes que acabasse de tragar o que lhe parecia ser o bastante, alcançou outra pedrada, que tão de cheio lhe bateu na mão e na montolinha, que de tudo fez pedaços, levando-lhe de passagem 3 ou 4 dentes e queixais da boca, e lhe machucando bastante 2 dedos da mão. Tais foram o primeiro golpe e depois o segundo, que se viu forçado o pobre cavaleiro a jogar-se do cavalo abaixo. Acercaram-se dele os pastores e, julgando que o tivessem matado, deram-se pressa, então, em recolher o gado e carregar as ovelhas mortas, que passavam de 7, e fugiram sem mais averiguações. Durante todo este tempo, lá da encosta virava Sancho as loucuras do amo, arrancando as barbas e maldizendo o lugar e a hora em que a sorte o fizera conhecê-lo.
Ao ver o fidalgo caído ao solo, e como já se haviam retirado os pastores, desceu e se aproximou. Achou-o passando muito mal, embora não tivesse perdido os sentidos, e falou-lhe: Eu não dizia, senhor Don Quixote, que voltasse atrás, que os que ia atacar não eram exércitos, mas rebanhos de carneiros? Por aí vês como aquele ladrão do sábio, meu inimigo, pode fazer desaparecer e transmudar as coisas. Sabe tu, Sancho, que é muito fácil aos tais fazer-nos parecer o que lhes apetece? E esse maligno que me persegue, invejoso da glória que eu haveria de alcançar nesta batalha, transformou os esquadrões de inimigos em manadas de ovelhas. Se queres ter a prova, Sancho, por vida minha, faze uma coisa, a fim de que te desenganes e vejas se é ou não verdade o que te digo. Monta no teu asno, segue-os de longe e verás como, ao se afastarem um pouco daqui, voltam à sua feição original, deixando de ser carneiros e volvendo a ser homens feitos e perfeitos, tais como te pintei da primeira vez. Mas não vás agora, porque preciso do teu favor e ajuda. Chega-te a mim e vê quantos queixais e dentes me faltam, pois acho que não me sobrou nenhum na boca. Chegou-se-lhe Sancho tão perto que quase lhe enfiava os olhos pela boca, só que foi no momento em que o bálsamo fazia seu efeito no estômago de Don Quixote. Assim, no instante exato em que Sancho examinava sua boca, ele expeliu, com o ímpeto de um tiro de escopeta, tudo quanto tinha dentro de si, e bem nas barbas do condoído escudeiro. Santa Maria! Exclamou Sancho, que me aconteceu? Sem dúvida esse pecador está ferido de morte, pois vomita sangue pela boca. Porém, reparando um pouco mais, verificou, pelo odor, sabor e cor, que não era sangue, mas o bálsamo da amotolia, que ele o vira beber, e tamanho foi o asco que sentiu que seu estômago se revolveu todo, fazendo-lhe vomitar as tripas por cima do seu próprio senhor, ficando ambos uma beleza. Correu Sancho ao asno, para tirar dos alforjes o com que se limpar a si e curar o amo. Não os encontrando, esteve a ponto de perder o juízo. Novamente maldisse a si mesmo e prometeu, no fundo de seu coração, abandonar o amo e voltar à sua terra, ainda que perdesse o salário do serviço prestado e as esperanças do governo da ínsula prometida. Nisto, levantou-se Don Quixote e, com a mão esquerda na boca, para que não acabassem de sair-lhe os dentes, segurou com a outra as rédeas do Rocinante, que não se afastara de junto do amo, de tão leal e bem ensinado que era, e foi atrás do escudeiro, que estava debruçado sobre o asno, com o rosto apoiado sobre a mão, como se tratasse de uma pessoa dada às altas meditações. Vendo o Don Quixote daquela maneira, com mostras de tanta tristeza, lhe disse: Sabe, Sancho, que nenhum homem é mais que outro, se não faz mais que outro. Todas essas borrascas que nos sucedem são sinais de que em breve há de serenar o tempo e hão de correr-nos bem as coisas, porque não é possível que o mal e o bem sejam perduráveis, donde se segue que, havendo durado muito o mal, esteja o bem por perto. Assim, não te deves afligir com as desgraças que a mim me sucedem, pois a ti não cabe parte delas. Como não? Respondeu Sancho. Porventura, quem ontem foi manteado era outro que não o filho do meu pai? E os alforjes que hoje me faltam, com todos os meus pertences, são acaso de outro que não este mesmo? Sumiram-se os alforjes, Sancho? Perguntou Don Quixote. Sim, sumiram, respondeu Sancho. Sendo assim, não temos hoje o que comer, replicou Don Quixote. Seria assim, de fato, respondeu Sancho, se faltassem por estes prados as ervas que vossa mercê diz que conhece, e as quais soem recorrer. Em semelhantes azeres, os tal mal-aventurados cavaleiros andantes, como é vossa mercê. Contudo,
respondeu Don Quixote. Preferia eu comer agora uma boa fatia de pão ou de fogaça e 2 cabeças de anchovas, a ter que provar quantas ervas descreve Dioscórides, ainda que fossem as do livro ilustrado pelo Doutor Laguna. Mas, apesar de tudo, sobe no teu jumento, meu bom Sancho, e vem atrás de mim, pois Deus, que é provedor de todas as coisas, não nos há de faltar, tanto mais andando nós como andamos, tão ao seu serviço, pois ele não falta aos mosquitos do ar, nem aos vermezinhos da terra, nem aos girinos das águas, e é tão piedoso que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e manda a chuva sobre os injustos e os justos. Melhor daria vossa mercê, disse Sancho, para pregador do que para cavaleiro andante. De tudo sabiam e hão de saber os cavaleiros andantes, Sancho, disse Don Quixote, pois cavaleiro andante houve nos passados séculos que se detinha a fazer sermão ou prática em meio a um campo real, como se fosse graduado pela Universidade de Paris, donde se infere que nunca a lança embotou a pena, nem a pena a lança. Está bem, seja assim como diz vossa mercê, respondeu Sancho. Vamo-nos já daqui e procuremos onde nos alojar esta noite. E queira Deus que seja em lugar onde não haja mantas, nem manteadores, nem fantasmas, nem mouros encantados. Pois, se os houver, hei de mandar capote e culote para o diabo. Antes, encomenda-te a Deus, filho, disse Don Quixote, e guia-nos para onde quiseres, pois desta vez quero deixar nosso pernoite a teu critério. Mas dá cá a mão e apalpa-me com o dedo. Vê bem quantos dentes me faltam desse lado direito da queixada superior, porque é aí que sinto doer. Meteu Sancho os dedos e, enquanto o tenteava, disse: Quantos molares costumava vossa mercê ter desse lado? 4, respondeu Don Quixote. Afora o do siso, todos inteiros e muitos sãos. Veja bem vossa mercê o que diz, senhor, respondeu Sancho. Digo 4, se não eram 5, respondeu Don Quixote, porque em toda a minha vida jamais me arrancaram um dente, seja dos pequenos, seja dos grandes, nem me caiu nenhum comido de cárie, nem de reumatismo. Pois nessa parte de baixo, disse Sancho, não tem vossa mercê mais de 2 queixais e meio. E na de cima, nem meio, nem nenhum, e está tudo raso como a palma da mão. Desaventurado de mim, disse Don Quixote, ouvindo as tristes novas que lhe dava o escudeiro. Antes quisera que me tivessem arrancado um braço, desde que não fosse o da espada. Porque te faço saber, Sancho, que boca sem queixais é como moinho sem mó, e muito mais se deve estimar um dente que um diamante. Mas a tudo isso estamos sujeitos, os que professamos a estreita ordem da cavalaria. Monta, amigo, e guia, que eu te seguirei no passo que quiseres. Assim o fez Sancho e se encaminhou para onde lhe pareceu que podia achar acolhimento, sem sair da estrada real, que por ali seguia reto. Indo, pois, lentamente, já que a dor da queixada de Don Quixote não o deixava sossegar nem apressar-se, quis Sancho entretê-lo e diverti-lo, dizendo-lhe algumas coisas, e dentre as quais lhe disse, estão as que se narrarão no capítulo seguinte.